te convido a fazer uma viagem de cunho pedagógico e espiritual pelo tabernáculo nesse trimestre. Iniciaremos com uma visão panorâmica do trimestre na lição 1, Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Depois, veremos como Deus capacitou os artífices para construir o tabernáculo, os artesãos do tabernáculo, na lição de número 2. Adiante, entraremos no pátio do tabernáculo, lição 3. Mais adiante, dentro do pátio, pararemos no altar do holocausto, lição 4. Em seguida, passaremos pela pia de bronze, lição 5. Depois, contemplaremos as cortinas do tabernáculo, na lição 6. Mais adiante, cruzaremos o primeiro véu e entraremos no lugar santo, lição 7. Logo depois, atravessaremos o segundo véu e entraremos no lugar santíssimo, lição 8. Em seguida, contemplaremos a Arca da Aliança, na lição 9. Depois, estudaremos o sistema de sacrifícios executado no tabernáculo, lição 10. Correlacionaremos o sacerdócio de Cristo com o de Levítico, lição 11. Teremos o contato com o fenômeno da nuvem de glória no tabernáculo e como ela enchia o santuário, na lição 12. E, finalmente, encerraremos o trimestre olhando o sacerdócio celestial de Cristo, bem como o nosso sacerdócio como igreja, na lição 13. Venha conosco neste aprendizado do tabernáculo, a obra salvífica de Cristo. Se inscreva nesse canal e acompanhe as nossas pré-aulas. Somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. Obrigado pela sua atenção e oração, queridos coordenadores, professores, alunos e irmãos. Deus os abençoe. Tabernáculo, um lugar de habitação de Deus. A paz do Senhor. Sou o presbítero e professor Ideilton Ruas, membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Bem-vindos ao canal Atalaia EBD neste segundo trimestre, com a lição 1, classe adultos, Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. 7 de abril de 2019. O comentarista desse trimestre é o pastor Elienay Cabral. Ele é o primeiro secretário da mesa diretora da CGADB, teólogo, conferencista e membro da Casa de Letra Emílio Conde e autor de diversas obras publicadas pela CPAD. O texto áureo nos diz: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles." Êxodo 25:8. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no Éden para administrar e ter comunhão com Deus. Mas o pecado o separou, o homem de Deus, devido ao povo estar disperso e com medo das aparições sobrenaturais e teofânicas de Deus. O Criador, o Deus Todo-Poderoso, em sua generosa providência, ordenou a Moisés a fazer um santuário para que o Santo, o Deus, pudesse habitar no meio do povo. A verdade prática, o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. A iniciativa foi de Deus em descer, propor o tabernáculo e habitar no meio do povo. Este contexto é o início de uma revelação progressiva, porque tudo isso apontava para o futuro, a Igreja de Cristo.
Eu e você, nessa dispensação, somos o verdadeiro santuário de Deus, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Leitura bíblica em classe está em Êxodo 25, 1 ao 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fale aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro e a prata, e cobre, e o pano azul, e a púrpura, e carmesim, e o linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e as pedras sardônicas, e pedras de engate para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O objetivo geral é enfatizar a relação do tabernáculo com a Igreja de Cristo. Os objetivos específicos nesta lição é apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo, bem como mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus. E, por fim, pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Introdução. O objetivo de Deus sempre foi relacionar-se com seu povo. Ao longo das Escrituras Sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. O tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. No entanto, o tabernáculo apontava para a obra redentora de Cristo. Assim, compreenderemos que esta construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, mão de obra capacitada e uma capacitação divina, e que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a Igreja de Cristo. Primeiro tópico, a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Êxodo 25, 1 ao 7. Mas por que construir um tabernáculo no deserto? O pioneiro pentecostal, o Navingre, que redigiu uma monografia para a sua graduação teológica, no qual foi escrita assim: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada, erguida segundo o modelo celestial. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés, revelou-lhe as suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Para isso, ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber a sua palavra. Essa tenda denominada tabernáculo era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Entretanto, conforme escreveu o Navingre, a razão principal de sua existência
era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo. No ponto 2, a materialização da obra de Deus, em Êxodo 25, 1 e 2. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus, através de ofertas alçadas e voluntárias, como ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e carmesim. A obra de Deus requer parceria humana. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. O dízimo, as ofertas alçadas são para o sustento das necessidades que envolve uma igreja, projeto de construções de templo, de sustento de obreiros, de evangelização, de ações sociais, de educação cristã. Entretanto, algumas lideranças, falsos profetas e ditos sacerdotes caem em ciladas de inovações teológicas, onde cobram pelos atos proféticos e sincretismo religioso que fomenta o comércio por manipularem a fé dos seus fiéis. Precisamos orar, vigiar e apoiar as convenções sérias com seus pastores comprometidos com o reino de Deus, a obra missionária, a Igreja de Cristo, o tabernáculo real desta dispensação. Ao invés de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente ofertar a obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9 e 7. Ponto 3. 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Êxodo 25 e 2. Primeiro, a oferta foi um plano de Deus para o sustento da sua obra. Existe uma promessa de bênçãos materiais para os que reconhecem essa verdade. Aqui não há um estímulo para se negociar oferta e bênçãos, mas a afirmação de que é uma vontade do Senhor que contribuamos de forma generosa e voluntária para a sua obra, reconhecendo que Ele domina todas as coisas, até as nossas finanças. 2. O ato de ofertar é voluntário. Jamais nosso Senhor aceitaria ofertas por coação, mas Ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. 2 Coríntios 8 e 3. Portanto, na Igreja de Cristo não pode haver mercantilismo da fé. Você não pode se deixar coagir por trocar ou negociar o que é espiritual, a fim de receber bênçãos materiais. O que a palavra de Deus diz é que você precisa amar ao Senhor de todo o coração e, constrangido por esse amor, doar voluntariamente. Essa perspectiva humilde gera bênção da parte de Deus. Terceiro, fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será recompensado com muito. Mateus 25 e 21. Moisés foi um líder que compreendeu bem essa verdade e viveu, pois foi liberal para com Deus em suas contribuição.
Sejamos fiéis ao Senhor. Tópico 2. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Primeiro ponto, Deus arquitetou o tabernáculo. Êxodo 25 e 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. É perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados por meio do legislador de Israel. O Senhor conduziu o seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Nesse monte, ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciãos do povo, bem como a Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus. Êxodo 24, 9 ao 11. Ali, a glória do Senhor estava presente e a nuvem cobria o monte. O aspecto da glória de Deus era como um fogo consumidor no cume do monte. Êxodo 24, 15 ao 17. Por 40 dias e 40 noites, Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir a Deus. Êxodo 24 e 18. Ali, o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. No entanto, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés tivesse uma graduação egípcia, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada. Ele recebeu instruções diretas de Deus e Moisés persuadiu o povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era o projeto celestial. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4 e 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, 4 ao 7. Nesse contexto, ainda Paulo explica essa relação de filho da serva e filho da livre em Gálatas 4, 20 ao 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é a Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe.
pois, é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que é gerado segundo a carne perseguia o que não era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Gálatas 4, 22 ao 31. Para fundamentarmos esse contexto, Paulo escreve aos Efésios 1, 5 ao 10 assim: E ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção no seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Efésios 1, 5 ao 10. Ponto 3. O plano terreno do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 côvados aproximadamente, 50 por 25 metros, uma vez que um côvado equivale a 45 a 50 centímetros. Dentro do plano térreo do tabernáculo, o pátio. Esse espaço do tabernáculo era chamado átrio ou pátio e era fechado por uma cerca e feita por cortinas de linho fino torcido e presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. Êxodo 27 e 18. O altar dos holocaustos, no espaço externo dentro do átrio, desde a porta de entrada, havia o altar de bronze ou de cobre, onde eram feitas as ofertas queimadas, principalmente onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo. Êxodo 27, 1 ao 8 e 38, 1 ao 6. A pia de bronze ou de cobre. Havia também uma bacia de bronze ou cobre para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. Êxodo 30, 18 ao 21 e o 38 ao 8. No lugar santo havia 3 elementos: o candeeiro, candelabro ou castiçal de ouro, com suas 7 lâmpadas, a mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro. Era chamada mesa dos pães da proposição. Por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada de cortinas bordadas que dava para o lugar santíssimo, estava o altar de incenso, revestida de ouro, no qual se fazia intercessões pelo povo de Deus. Êxodo 30, 1 ao 6, 37, 25 ao 28. No lugar santíssimo, Santos dos Santos, por último, e de fato
Em primeiro lugar estava o lugar santíssimo, onde se encontrava a única mobília chamada de Arca do Concerto, números 10 e 33, ou Arca do Testemunho, em Êxodo 25 e 22, ou também Arca da Aliança, na qual se guardavam as tábuas da lei, Êxodo 31 e 18. Todas essas partes, objetos e utensílios do plano térreo do tabernáculo entraremos com mais detalhes e propriedade no decorrer de cada das lições, que tratará específico de cada uma delas, dentro do contexto bíblico, para o Antigo e para o Novo Testamento. Tópico 3, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. No primeiro ponto, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo deu essa importância à relação tipológica quando escreveu: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15 e 4. O tabernáculo de Moisés no deserto nos deixou profundos ensinamentos para a nossa igreja. Nessa tipologia, descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus. Nas demais lições, veremos a importância simbólica do tabernáculo em seus adereços, utensílios, cultos, seus ministros e ajudantes, em sua ordem e significado de cada item na relação espiritual tipológica com a Igreja de Cristo. No ponto 2, a Igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a Igreja de Cristo, edificada para a morada de Deus em espírito, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, 20 ao 22. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus, para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. Vejamos: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem é o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 6 ao 9. Nesse edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificados uma sobre a outra. Portanto, a igreja é o edifício espiritual, construído para a morada, como o tabernáculo no Antigo Testamento. Ela também é tratada como o templo de Deus. Ou não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, que habita em vós? 1 Coríntios 3 e 16. A figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja é tipificada como a casa de Deus de caráter familiar, porque a palavra casa
nesse contexto, refere-se à família que mora na casa. Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3, 14 ao 16. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. O tabernáculo era uma imagem da igreja de Cristo no mundo. Enfim, vamos a um subsídio teológico. Na obra de Gunnar Vingre, acerca do tabernáculo, no 3º capítulo, ele faz uma comparação essencial do tabernáculo, pelo qual o chama de tenda do testemunho, com a igreja de Cristo. Assim como a tenda do testemunho, com todos os seus utensílios, foi ordenada por Deus, a igreja cristã recebeu de Deus suas normas e os seus mandamentos. A tenda do Antigo Testamento era o lugar onde Deus se revelava, enquanto as igrejas cristãs são hoje o lugar da presença de Deus, o lugar onde se faz a sua vontade. O primeiro era constituído de riquezas e material precioso, e o segundo, constituído também de material precioso, isto é, de almas humanas, redimidas do pecado por meio da graça de Cristo Jesus. Desta forma, a tenda do Antigo Testamento se contrapõe à igreja do Novo Testamento. A bacia com água ficava em frente da tenda, e na água Arão e seus filhos limpava seus pés e suas mãos antes de adentrarem ao santuário, para que não morressem. Já o batismo é a maneira pela qual o cristão ingressa na igreja de Deus. Aquele que crer e recebe o batismo será salvo. Após o batismo, seremos sepultados com Deus. E assim, como Cristo ressuscitou dos mortos, passaremos a caminhar em novidade de vida. Conclusão. Nessa primeira lição, que foi uma visão panorâmica do tabernáculo, concluímos que esta lição teve por objetivo levá-los à compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria sua glória. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro que aponta para a pessoa de Jesus, que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação do seu Filho, o tabernáculo divino. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória de Deus. Muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula. E na próxima lição, a lição de número 2, veremos como Deus capacitou os artífices para construir o tabernáculo, os artesãos do tabernáculo. Muito obrigado e até a próxima pré-aula, querendo Deus.